Deuses de outros universos, os seres que criaram incontáveis universos desde tempos imemoriais. Eles eram chamados de seres absolutos. Os seres absolutos se satisfaziam e buscavam a eternidade e o infinito. No processo, inúmeras substâncias, espíritos e leis nasceram. No entanto, os seres absolutos, que sentiam um tédio que não conseguiam escapar desta prisão infinita, arrumaram algo divertido para fazer, exatamente observar as guerras entre criaturas. Para os seres absolutos, as atividades destrutivas das criaturas eram interessantes. Incontáveis criaturas tinham que lutar, morrer e renascer de novo em uma guerra infinita. Era necessário aliviar o tédio dos seres absolutos. Então um incidente aconteceu. O ser absoluto, que estava assistindo à guerra infinita, foi morto pela criatura que ele mesmo criou. Os seres absolutos de outras dimensões, que ficaram sabendo sobre isso, se juntaram para observar um mundo que havia perdido o seu dono. A morte de um companheiro e também o fato dele ter morrido para uma criatura de sua própria confecção. Mas os seres absolutos, sem ao menos considerarem isso, tiveram um pensamento em comum. O poder que perdeu seu dono seria de quem pegar primeiro. Somos levados até uma escola da Coreia. Nesse momento vemos Suho, filho de Sung. Ele estava dizendo para os amigos que foi aceito na Universidade de Artes. Seus amigos ficam surpresos. Logo Suho, que era todo bruto, passou no Instituto de Artes. Um de seus amigos chorava, ele terá que refazer a prova. Suho finalmente estava livre daquele inferno de escola. De repente, alguém se aproxima e diz: "Parabéns, Suho, você foi aceito na Universidade de Artes. Eu não sabia que você tinha esse talento. Desde quando você tem talento para desenho?" Aquele era Liu Tio, um valentão da escola que dizia: "Graças a você, meus planos no colegial foram completamente arruinados." Suho responde que sim, e agora ele também será capaz de se graduar em segurança. As garotas percebem que Liu Tio estava caçando confusão novamente. Não falta muito tempo para a graduação, então por que ele está agindo de forma tão infantil até o fim? Porque ele está destratando Suho, um garoto que está com dificuldades de viver tranquilo depois que seus pais desapareceram. De repente, Lee grita o nome de Sung Suho e o ataca com um soco. Suho salta rapidamente. Ele, sem pensar duas vezes, segura a cabeça de Lee e o acerta com uma joelhada. Ele pede para o valentão ficar quietinho até a graduação, mas de repente Suho percebe algo. Liu Tio não caiu. Ele fica de pé enquanto é atingido pelo seu joelho. Mesmo com um pouco de sangue saindo do nariz, percebemos que esse garoto estava sorrindo. Algo inesperado aparece em suas mãos. Esse é algum tipo de poder mágico. Lee dizia que o golpe de Suho não foi nada e novamente desfere um soco. Porém, dessa vez, o golpe estava imbuído de mana. Suho consegue desviar do ataque no último momento. Ele estava apreensivo. Ele acerta os armários que estavam naquela sala. Um grande estrondo acontece. Os alunos ficam assustados e percebem que o golpe de Lee perfurou os armários de metal. O corpo do garoto estava transbordando de poder mágico. Suho caído no chão e estava assustado. Ele não entende o que estava acontecendo. 2 anos se passaram. Vemos a Universidade de Artes. Suho estava estudando naquele lugar. Vemos o filho de Sung Jin-woo caminhando e com um olhar muito triste. Esse era seu 2º ano de faculdade. De repente, ele percebe algo. Um portal se abriu naquele lugar. Vários profissionais de segurança estavam ao redor e um homem dizia: "Todas as salas de aula do prédio principal mudaram para as salas anexas, então por favor vão para lá. Os caçadores estão atacando o portal nesse momento. Os alunos não podem se aproximar." Vemos um inspetor que perguntava quanto tempo fazia desde que os caçadores entraram. O homem responde que faz um pouco mais de 8 horas. Esse é um portal de Rank D, eles devem sair em breve. Aquele lugar era perigoso para pessoas normais, por isso os alunos deveriam ficar para trás. Suho, ao observar aquilo, fica triste. Era outro portal. O mundo inteiro mudou totalmente em 3 anos, com o nascimento dos portais. Portais são uma passagem para uma dungeon, onde os monstros dentro escapam e causam confusão depois que um certo período de tempo passa.
Ainda assim, os humanos começaram a mudar, quase como se fosse para enfrentá-los. Super-humanos, capazes de empunhar mana, chamados de despertados, começaram a nascer também. Esse caos que todo mundo acreditava que iria durar um longo tempo, com o mundo mudando constantemente, foi finalizado rapidamente depois que um despertado chamado Wojin-Chu criou a Associação de Caçadores, juntando todos eles sob um único estandarte com o título de caçador. Agora o mundo é dividido entre caçadores despertados e os civis despertados. Isso é algo parecido com o que aconteceu no primeiro mundo, onde Sun Jinwoo lutou. E sabemos que ele voltou no tempo e derrotou os monarcas antes que os portais se abrissem, mas agora, por outros motivos, os portais surgiram no mundo novamente, e dessa vez, como Gogum-Rei já havia morrido, o homem que foi seu braço direito na primeira linha do tempo dessa história, o Wojin-Chu, recriou a associação nessa época, além de todas as regras e classificações envolvendo os portais e os caçadores. E também sabemos que a verdade sobre esse mundo e sobre Sun Jinwoo é um grande segredo que até mesmo seu filho desconhece. Vemos Suho desenhando em uma das aulas. Ele desenhava uma formiga e dizia em pensamentos: enquanto algumas pessoas precisam trabalhar como formigas para se sustentar, outras pessoas recebem sem fazer nada. Essa distanciação faz as mesmas formigas compreenderem seus limites dolorosamente. Suho se lembra de quando estava na escola. Após sua briga com Lee Yeon-Chu na sala de aula, o valentão acabou batendo em Suho depois da escola. Suho dizia: não importa quanto um não despertado tente, eles nunca serão capazes de fechar a brecha entre eles e um despertado de rank E. O mundo acabará se os caçadores não fecharem os portais. Em outras palavras, enquanto os não despertados não podem sobreviver sem os despertados podem viver tranquilamente sem os outros. É por isso que todo mundo é grato aos caçadores. Afinal, eles não são a única razão para os não despertados como eu conseguirem viver em paz. Mas uma preocupação começou a crescer em meu coração. Estou apenas lentamente me acostumando a não ter nada. Meus pais estão desaparecidos. Minha sobrevivência, que depende dos outros. Até mesmo às vezes em que senti que poderia fazer qualquer coisa, depois de ter tudo tirado de mim, um senso de desamparo preencheu o buraco em meu coração. Minha mãe sempre me disse que eu estava ficando bem parecido com meu pai. Então como ele escapou desse sentimento de desamparo? De repente alguém chama o nome de Suho. Ele se assusta. Aquele era o seu professor. Ele pergunta o que o garoto estava se divertindo tanto desenhando. Ele responde que apenas desenhou o que veio à mente. O homem pergunta se era uma formiga. Ela é bem inventiva para uma formiga. Talvez seja mais apropriado chamá-la de pessoa-formiga. Suho se pergunta por que ele desenhou isso. Vemos no papel uma formiga humanoide. Apesar de Suho não conhecer esse ser, ele é uma sombra que conhecemos muito bem. Seu nome é Bero. Enquanto isso, os caçadores saíam do portal. Eles estavam felizes. As pessoas acreditam que a raid foi um sucesso. Kim Jong-soo era o líder daquela raid. Ele diz que o ataque foi um sucesso. Além disso, também tinha algo para relatar à associação. Eles encontraram um novo tipo de monstro. Eram monstros humanoides com chamas azuis saindo de seus olhos e bocas. Eles atacaram o grupo com suas presas e garras. No entanto, não eram nada poderosos. Jong-soo estava bem, mesmo após receber um arranhão. E apesar de não serem fortes, esses monstros nunca tinham sido vistos antes. Mas de repente percebemos que chamas azuis começam a sair da ferida de Jong-soo. Ele sente algo estranho. O caçador solta seu escudo e espada. Kim Jong-soo se torna um monstro como os que estavam na dungeon. Ele então começa a atacar as pessoas. Ele morde um dos homens que trabalhava naquele lugar. Seus aliados ficam surpresos e antes que pudessem reagir, também acabam sendo atacados por Jong-soo. Ele começa a devorar a todos e as pessoas então saem correndo daquele lugar. Os outros caçadores que foram feridos também se transformam e um derramamento de sangue acontece na frente daquele portal. As pessoas gritavam e de dentro da sala de aula, Suho escuta algo. Os alunos vão para a janela para ver o que acontecia e ao se aproximar, Suho fica perplexo. As pessoas estão lutando umas contra as outras e chamas azuis saíam de seus olhos e bocas. Era como se eles fossem mortos-vivos. Sua colega de aula se preocupa achando que poderia ser uma quebra de dungeon.
Eles precisam fugir rapidamente, eles não podem esperar pelos caçadores. O professor Talim era um despertado e por isso os alunos queriam que ele fizesse algo. Mas o homem era apenas um caçador de rank E. Surro se assusta ao ver que um daqueles seres subiu no prédio ao lado. Ele se prepara e então salta até o andar onde eles estão. Surro grita para que todos fujam dali, mas era tarde demais. Aquele transformado salta na direção de um dos alunos e ao entrar pela janela, ele começa a devorá-lo. Surro se assusta e sai correndo daquele lugar, mas antes que pudesse ir embora, sua amiga não conseguia se levantar. Ela estava ferida. Ela pede por socorro, mas Surro finge que não ouviu e vai embora sem olhar para trás. Ele se pergunta por que fez isso, porque ele abandonou aquela garota à própria sorte. A única coisa que o não despertado pode fazer é fugir. Porém, Surro já estava cheio de suas próprias desculpas. Isso não vai mudar se ele não fizer alguma coisa. Surro precisa encontrar algo que possa fazer, qualquer coisa que possa ajudar. E nesse momento, ele se pergunta o que seu pai, Sung Jin-woo, faria. Surro tem uma lembrança, onde ele observa Sung de costas e de repente, seu pai olha para trás. Dentro da sala de aula, o transformado vai na direção da garota. Ela estava chorando e aquele ser monstruoso iria devorá-la. Ele avança, mas de repente, sua cabeça é atingida por um extintor. Aquele é Sung Surro, que voltou para ajudar sua amiga. Ele utiliza o extintor para lutar. Se fosse seu pai, ele definitivamente faria alguma coisa. Nesse momento, percebemos um glitch do sistema, um aviso de missão. Surro alcançou as condições necessárias para completar a missão secreta, a coragem do fraco. A faculdade de Surro estava sendo atacada por um novo tipo de monstro. Os caçadores que lutaram em um portal foram infectados e por isso se tornaram monstros que comem humanos, uma espécie de zumbi super poderoso. Surro fica com medo, ele foge deixando seus colegas de classe para trás. Sung Surro se lembra de um sonho que teve algum tempo atrás. Parecia um jogo, ele ainda estava no colegial e utilizando manoplas conseguia lutar com vários monstros dentro de uma dungeon. Ao derrotar os monstros, ele ficava cada vez mais forte enquanto avançava de andar. Ele foi upando e lutando de novo e de novo, subindo de nível sozinho. Enquanto os outros monstros ficavam ainda mais fortes, Surro também precisava ficar mais forte. Ele se lembra de sua luta contra Igris e após numerosos desafios, ele finalmente conseguiu chegar no andar mais alto. O chefão de lá era muito poderoso e apesar de ser seu inimigo, ele não sentiu inveja ou admiração por seu poder. E por alguma razão, a identidade do boss final era seu pai Sung Jin-woo. Surro acredita que a imagem que ele tem de seu pai foi refletida nesse sonho. Seu pai era forte e confiável. Como ele conseguiu ficar tão forte assim? Nessa situação inacreditável, Sung Jin-woo iria fazer a mesma coisa. Sendo assim, o garoto resolve voltar e lutar. Mesmo sem poderes, Surro atinge a cabeça de um dos monstros com um extintor. Ele salva sua colega de classe. Surro se pergunta o que deveria fazer agora. O ataque dos não despertados como ele não possui mana e por isso não pode ferir os monstros. Surro foi um pouco descuidado, mas de repente ele se assusta. É como se o tempo tivesse parado. Ele se pergunta o que era isso e nesse momento uma janela de missão do sistema aparece na sua frente. Ele atendeu aos requisitos para ativar a missão secreta, a coragem do fraco. Surro tem as qualificações para se tornar um jogador. Você aceita? O garoto dizia, se eu puder lutar como fiz naquele sonho, e qual razão eu teria para não aceitar isso nessa situação desesperadora? Sung Surro aceita a missão. Uma forte luz é emitida daquela sala. Ao aceitar a missão, ele recebe a bênção do grande conjurador Kandiral. Esse era um encantamento. A bênção de Kandiral garantirá que Surro sempre será forte e saudável enquanto viver. Ele também recebe um efeito de longevidade. Todas as doenças, venenos e efeitos de estado são curados. Dormir aumentará explosivamente a habilidade de regeneração. Esse sistema foi feito para ajudar o jogador a se desenvolver. Isso não é um sonho, você tem apenas uma vida, então tenha cuidado. Surro finalmente tem uma janela de status, onde o garoto possui o nível 1. Seus olhos agora brilham e ele percebe que essa janela era igual a um jogo, então é como ele pensou. De repente, chega um aviso de missão. Derrote as névoas flamejantes e suba de nível. O monstro volta a se mexer. Aquele é um névoa flamejante de rank D. Os
alunos atacados também se transformam. Suho grita para que sua amiga corra. Ele percebe o nome em cima da cabeça dos monstros. Eram 2 névoas flamejantes não despertos e um de rank D. De repente, os não despertos avançam para atacá-lo. Suho então se prepara. Se ele realmente despertou, então Sung Suho ataca os monstros com o extintor. Ele consegue atingi-los. O garoto pede desculpas e nesse momento desfere um soco. Aquele soco é tão forte que joga um dos monstros contra o teto. Suho fica surpreso com sua força atual. Ele derrotou aquele névoa flamejante com apenas um soco. De repente, o outro monstro avança. Dessa vez, Suho utiliza um chute para atacar. Mais uma vez, com apenas um golpe, ele conseguiu derrotar um monstro. Suho subiu de nível e completou a missão tutorial. Mas agora, ainda resta o névoa flamejante de rank D. Suho também ganha uma recompensa. Ele avança e ataca o inimigo com um soco. Agora Suho tem certeza do que aconteceu. Ele realmente despertou como um caçador. O soco de Suho consegue ferir o inimigo, mas não foi o suficiente para derrubá-lo. O garoto fica surpreso e então o névoa flamejante ataca. Suho consegue desviar no último instante, porém aquele monstro atacava com suas garras, e por isso o segundo ataque acaba atingindo o peito de Sung Suho. O garoto chuta o inimigo e por isso consegue tomar distância. Ele estava assustado, Suho poderia ser infectado com isso e então se tornaria um monstro. Ele realmente irá se tornar um monstro logo depois de despertar. De repente o sistema avisa que um efeito prejudicial de status foi detectado. Sendo assim, a habilidade longevidade é ativada e remove esse efeito. E com isso Suho não teria perigo de se tornar um monstro. Suho estava surpreso e enquanto isso o monstro avança mais uma vez. O névoa flamejante joga Sung no chão. O garoto tentava se defender e dizia: se eu sou mais fraco do que um rank D que se tornou uma besta mágica, isso quer dizer que eu sou um rank E. Nem me tornei um despertado direito e já tenho que me preocupar com ranks. De repente, a fera abre sua boca. O névoa flamejante planeja devorar Suho. O garoto estava preocupado. Ele tem que conseguir fazer alguma coisa. Nesse momento, Suho aceita a recompensa do sistema. Eram mais 5 pontos de status e 3 pontos de força. A força de Suho aumenta e assim ele consegue empurrar o inimigo. Suho joga o névoa flamejante para trás. O monstro consegue ficar de pé, mas Suho já estava avançando para golpeá-lo. Mais uma vez o filho do Monarca das Sombras consegue acertar um soco no rosto do inimigo. Porém, novamente sua força não é o bastante para derrubá-lo. O névoa flamejante ataca com suas garras e mais uma vez fere o corpo de Suho. O garoto dizia: até mesmo com um aumento em força, eu ainda não estou conseguindo derrotar essa coisa. Então eu irei colocar todos os pontos que ganhei em força. A força de Suho aumenta para 19, ele concentra seu poder no punho e se pergunta se um despertado poderia subir de nível. Ele nunca ouviu falar sobre isso antes. Suho desfere mais um golpe e dessa vez ele consegue atingir de forma certeira o inimigo. Desde que os ranks foram decididos sobre os despertados, nenhum despertado conseguiu ser mais forte que seu rank. Suho começa a disparar uma sequência de socos na barriga do inimigo. A armadura do monstro começa a se quebrar. Suho diz que não sabe quem determina os ranks e os não despertados, mas se ele tiver o poder de escapar da porcaria daquela escola, então Suho ataca com todo o seu poder. Com um poderoso soco, ele consegue jogar o inimigo para o outro lado da sala. A parede então se quebra. Suho estava muito forte e acertava os golpes com toda a sua fúria. O inimigo é lançado para longe. O punho de Suho estava coberto por sangue. Ele conseguiu derrotar o névoa flamejante de rank D. Suho sobe de nível mais uma vez. Ele conseguiu, porém estava cansado. Suho olha sua mão. Com isso, ele agora é um despertado. Mas de repente, o garoto escuta um grito. Ele se levanta e sorrindo diz que agora consegue fazer isso. Suho agora pode lutar. Ele pode enfrentar os desafios. Agora que é um despertado, ele pode salvar as pessoas e acabar com essa crise. Porém, naquele momento, vemos que aquele lugar já estava infestado de infectados. O névoa flamejante, que carregava uma espada, corre rapidamente. Ele então salta. Suho tenta olhar da janela o que estava acontecendo. E nesse instante, percebe que aquele névoa flamejante saltou até aquele lugar. Ele é um monstro de rank C e seu alvo era Sung Suho. O névoa flamejante de rank C ataca. Uma grande explosão acontece no prédio. Sung Suho poderia derrotá-lo.
Vemos um sinal de alerta. Isso acontece por causa da quebra de dungeon na Universidade de Artes da Coreia. Todos os civis dentro da área devem evacuar imediatamente. Vemos os soldados cercando a universidade. Várias pessoas já estavam mortas. Um dos soldados estava nervoso. As pessoas estão morrendo e tudo o que eles podem fazer é ficar parados assistindo. Quando o caçador enviado pela associação irá chegar, eles estavam demorando para achar um caçador de rank B ou maior. O soldado se pergunta o porquê disso, afinal, aquele era um portal de rank D. A informação é que a associação leva em conta que os caçadores foram infectados, e ao que parece, o caçador de rank C também foi infectado. Nesse momento, vemos que Kim Jong-soo realmente se transformou em um névoa flamejante. Ele chega até a sala onde Suho estava. O filho de Sun Jin-ho estava surpreso. Aquele monstro acabou de subir vários andares apenas com um salto. Um névoa flamejante de rank C, como ele tem uma arma, é definitivamente diferente dos outros que Suho lutou. Porém, o garoto acabou de subir de nível. Ele se pergunta se tinha chance. O inimigo ataca com sua espada. Suho consegue se esquivar, porém o corte daquela arma era poderoso. Ele consegue cortar as paredes do lugar onde estavam. Suho estava surpreso. Isso é loucura. De repente, o monstro iria atacar novamente. Suho joga o extintor na sua direção, porém aquele objeto é facilmente partido ao meio. Isso é o suficiente para o jovem correr daquele lugar. A fumaça química do extintor tapa a visão do adversário e Suho corre para fora daquela sala. Ele dizia, não tem como eu enfrentar um monstro desses, então tem um motivo para os despertados serem divididos. Quando os caçadores vão chegar por aqui, se eu pelo menos conseguir aguentar até outro caçador chegar, Suho tenta fugir, mas o névoa flamejante ainda conseguia rastreá-lo. Mas de repente, ele sente um cheiro mais interessante. O monstro avista 3 garotas em cima do prédio. Ele decide abandonar Suho para pegá-las. Elas estavam esperando os caçadores chegarem. O névoa flamejante então salta na direção daquelas garotas e com sua espada ele acaba com a vida de todas elas. Suho fica surpreso ao observar aquela cena. Ele agora estava furioso. Suho, sem pensar 2 vezes, corre na direção do névoa flamejante. Ele não pode esperar alguém chegar para ajudá-los. Sung Suho chuta a cabeça daquele cara. Ele precisa pará-lo até alguém chegar. Porém, o garoto percebe que seus golpes não surtiram efeito em um monstro de rank C. O névoa flamejante se vira rapidamente e tenta cortá-lo com sua espada. Suho se esquiva mais uma vez. Se ele for atingido por um único ataque daquela coisa, ele poderia morrer. O garoto observa os corpos das meninas no chão. Ele não pode deixar aquele monstro sair livre por aí. Suho então decide enfrentá-lo de frente. Ele utiliza múltiplos socos para acertar o corpo do adversário. Enquanto se esquivava dos ataques de espada, Suho acertava vários socos no inimigo, e como ataque final, ele consegue dar uma joelhada em sua cabeça. Porém, todos os esforços de Suho foram completamente em vão. Ele não conseguiu ferir o inimigo, e de repente, seu corpo é atingido por um corte daquela espada. Suho fica gravemente ferido. Ele começa a cuspir sangue. O monstro de rank C chuta o seu corpo e devido àquela força, Suho é jogado na parede. Ele não conseguia se mover. Devido aos seus ferimentos e dor intensa, Suho estava paralisado. O monstro se aproxima e vemos que o garoto tinha apenas 1 ponto de vida. Seu HP estava no fim. O filho de Jin-ho irá morrer. Suho diz que teve sorte por continuar com 1 de vida. O sistema não deve querer que ele perca ainda. O monstro fica frente ao garoto e naquele momento vemos uma espécie de quebra de dungeon. É como se o vidro da realidade estivesse se trincando. Suho se levanta, ele se prepara para morrer de pé. Esse era o fim de seu combate. O névoa flamejante avança e de repente algo acontece. A fadiga do corpo de Suho alcança o nível extremo. Ele não consegue se manter de pé e, por pura sorte, acaba caindo antes da espada do inimigo conseguir atingir a sua cabeça. O corte desferido por aquele monstro não atinge o corpo de Suho e finalmente o véu entre essa e outra dimensão é quebrado. Uma sombra corre para fora daquela quebra de dungeon. Aquela era uma sombra que conhecemos muito bem, com asas poderosas e garras afiadas, emitindo um grito estridente de guerra. Essa sombra chega no momento em que seu jovem monarca estava prestes a ser decapitado.
Como um raio, ele cai do céu e consegue cortar os braços do inimigo em um instante. Suho estava enfraquecido, mas ainda conseguia enxergar. Essa era uma formiga, a mesma formiga que ele desenhou naquele dia. A sombra dizia: não, isso tudo aconteceu porque eu demorei demais. O corpo de Sung Suho é curado por essa sombra que dizia: vocês devem ser os pestes inferiores que ousaram ferir sua alteza. Esse é Bero, ele estava furioso. Os névoas flamejantes feriram seu jovem mestre. Bero, em um ataque de fúria, utiliza todo o seu poder para destruir aquele névoa flamejante em um único golpe. Ele voa em alta velocidade pela escola e começa a atacar todos os infectados. Bero arranca suas cabeças e estraçalha seus corpos. E isso tudo acontece em apenas um piscar de olhos. Uma chuva de sangue cai sobre a universidade, o sangue daqueles que se tornaram névoas flamejantes, os inimigos do jovem monarca. As garras afiadas de Bero cortavam tudo facilmente. Todos eram cortados. Sua extrema velocidade destruiu os vidros das janelas e até mesmo os soldados estavam surpresos ao verem aquilo acontecendo. Bero volta até o topo daquele prédio. Ele se aproxima de Suho, que estava caído inconsciente, e dizia: faz um tempo, jovem monarca. Bero aparece e salva a vida do jovem mestre. Ele derrota todos os infectados que se tornaram névoas flamejantes. Sung Suho estava inconsciente. Ele revivia algumas lembranças de quando era criança. O filho de Jinwoo desenhava uma formiga humanoide. Aquele era Bero. Em seus desenhos de infância, Suho desenhava as sombras que são servas de seu pai, Igris, Feng e os outros, porém Bero com certeza era o seu favorito. Suho fica feliz quando vê Bero chegando naquele lugar. A formiga ficou emocionada ao ver que o jovem mestre estava o desenhando. Bero era a babá de Sung Suho. Voltando aos dias atuais, Suho acorda em um hospital. Seus ferimentos foram tratados, mas ele se perguntava onde estava aquela formiga. Suho conversava com seu tio no telefone. Seu tio estava muito preocupado. Ele pergunta se Suho estava muito ferido. O mundo está caótico e por isso ele queria contratar alguns guarda-costas despertados para protegê-lo. Porém, Suho fala para seu tio que ele estava bem. Quando ele abriu os olhos, 2 dias já haviam se passado. Os jornais falavam sobre o incidente na Universidade de Artes da Coreia. Isso causou um alvoroço pelo país nos últimos dias. Devido a numerosas causalidades, este incidente se tornou um assunto polêmico de muitas maneiras. A descoberta dos névoas flamejantes, monstros que infectam até mesmo caçadores e transformam eles em monstros. A Associação de Caçadores demorou para responder ao incidente, mesmo tendo acontecido no meio da cidade. E quando os caçadores chegaram, o mistério permanecia. Todos os névoas flamejantes da universidade foram mortos por algo desconhecido. Vemos os névoas partidos ao meio e no chão vários cortes feitos por garras. Aquilo foi obra de Bero. Porém, as testemunhas diziam que os monstros explodiram na sua frente. Isso aconteceu porque nenhum deles era capaz de enxergar a velocidade real de Bero. Suho ainda estava no hospital. Ele observava a sua janela de status. Como ele esperava, seu despertar não foi um sonho. Ele estava surpreso por ser um despertado que pode subir de nível. Sung Suho já está no nível 5. Suho dizia: achei que tinha sido cortado por uma névoa flamejante de rank C. Como sobrevivi a isso? De repente, a formiga das sombras reaparece e diz: isso foi porque eu, Bero, me livrei daqueles lixos. Sung Suho estava surpreso. Uma sombra sai debaixo de sua cama. Bero não estava em sua forma completa. Porém, emocionado, ele dizia: há quanto tempo, jovem monarca? Jovem monarca, quando foi que você cresceu tanto? Não consigo evitar de ficar cheio de emoções. Os olhos de Bero lacrimejavam. E assustado, Suho acaba se lembrando de tudo o que aconteceu em sua infância. Suas brincadeiras com Bero, o seu melhor amigo. Como se estivesse juntando peças espalhadas, suas memórias voltaram em uma enxurrada. Suho conhece essa formiga. Quando era criança, ele era uma das criaturas sombrias que brincava com ele. Suho se pergunta por que se esqueceu dele. Bero então explica: eu atravessei dimensões para encontrar o jovem monarca.
Surro estava surpreso. Ele se pergunta por que vivia com aquelas criaturas sombrias quando era uma criança. Ele estava curioso sobre várias coisas. Surro então dizia, antes de qualquer coisa, pelo que me lembro, acho que você não era tão pequeno. Beru fala que esse foi o efeito colateral por ter consumido muita mana para atravessar muitas dimensões. Normalmente, ele seria ousado e ameaçador. Surro revela que a janela do sistema diz que Beru é de grau cabo nível 1. A formiga das sombras fica furiosa e dizia, e pensar que iriam tratar esse Beru de nível marechal como um cabo, maldito seja o sistema. Surro se levanta, ele entende que ficou bem melhor, porque foi curado pelo Beru. A formiga diz que apesar de não parecer, ele era um curandeiro muito habilidoso. Meu objetivo para vir aqui era liberar o seu selo, mas não esperava que você retirasse ele sozinho. Eu, Beru, estou impressionado. Surro não entende muito bem. Ele pergunta se esse selo era relacionado ao sonho que ele teve no passado, onde enfrentou o Beru e outras sombras. Beru então responde, você pode achar que foi um sonho, mas na verdade são todas as coisas que você experienciou. Você está muito mais forte do que quando lutou contra mim, mesmo que o grande monarca da sombra Sun Jinwoo tenha selado os poderes junto de suas memórias, desejando que você tivesse uma vida normal. Surro, ao saber disso, fica surpreso. Ele estava nervoso e segurando o Beru, perguntava, meu pai? Como eu pensei, você era relacionado ao meu pai que foi embora de casa. Beru responde que ele não foi embora de casa, ele foi para o espaço exterior. Surro pergunta o que o espaço exterior significa, e Beru explicava. Para simplificar, o grande monarca da sombra Sun Jinwoo partiu para o espaço exterior e está em uma guerra contra invasores que estão tentando dominar o mundo. Surro pergunta se seu pai estava protegendo o mundo e Beru responde que sim, ele protege o mundo da ameaça dos Itarim, os deuses do espaço exterior. Os Itarim estão enviando seus apóstolos invadindo nosso mundo. Em meu caminho para encontrar o jovem monarca, eu, Beru, também destruí incontáveis inimigos. O fato de que os portais e monstros estão aparecendo na Terra deve ser influência dessa guerra também. Sung Surro pergunta de sua mãe. Cha-Hain estava junto de seu pai, porém Beru responde que não. Surro fala que ela desapareceu no mesmo dia que seu pai, e por isso ele acreditava que ambos estavam juntos. Ao perceber o que aconteceu, Beru fica extremamente preocupado. A senhorita Cha-Hain estava desaparecida. Essa é uma informação que ele, ou Sun Jinwoo, não tinha como saber enquanto lutavam na guerra. Beru acredita que isso pode ter sido culpa dos Itarim. Os apóstolos dos Itarim que estão na Terra devem ter armado uma armadilha maligna. De repente o tom de voz do jovem monarca muda. Ele dizia, é por causa daqueles malditos Itarim que meus pais não podem voltar. Beru pergunta se o jovem monarca deseja encontrá-los. Surro responde que sim. Ele fecha seu punho e vemos que o garoto tremia de raiva. Por culpa dos Itarim, ele ficou tantos anos afastado de seus pais. Surro esteve sozinho por anos. Beru fala que só tem um jeito deles conseguirem fazer isso. Sun Jinwoo não vai conseguir vir para a Terra por causa da guerra, mas o jovem monarca pode encontrar e resgatar a senhorita Hain depois de ficar mais forte. Vamos subir de nível. Beru invoca uma chave, igual aquelas que eram capazes de abrir uma dungeon do sistema, utilizado por Sun Jinwoo, porém essa era uma chave das sombras. Beru irá abrir um local onde Surro conseguirá subir de nível. Ele deve ficar mais forte. Nesse momento, uma missão do sistema chega para Surro. Esse é o teste da sombra. Você é o filho do monarca das sombras. No entanto, neste momento, seus talentos inatos foram completamente selados. Para poder suportar este grande poder, você deverá aprovar o seu valor. Entre na Dungeon das Sombras e prove ser digno. Surro pega a chave da Dungeon das Sombras. Ela pode ser ativada apenas na sombra de Sung Surro. Nesse momento, o garoto vai até uma parede onde sua sombra estava sendo refletida. Ele então consegue utilizar a chave. Ela entra em sua sombra e abre um portal. Surro estava surpreso e Beru dizia, vá em frente, entre e pegue todo o poder que já deveria pertencer a você, jovem monarca. Surro ainda não conseguia acreditar. Espaço exterior, a guerra com os deuses ou o monarca das sombras. Não são nada além de besteira, mas ainda assim, se eu os encontrar novamente ao ficar mais forte, vou subir de nível o máximo que puder. Surro se prepara, ele tem uma lembrança feliz com seus pais. Ele vai subir até o nível mais alto para poder reencontrá-los.
O olhar de Surro estava sério e observando aquilo, Beru tem uma lembrança. Ele estava ao lado de seu rei. Song Jinwoo, sentado em um trono, dizia: Beru, vá para a terra e libere o selamento de Surro. Beru entende, ele deve libertar o selo do jovem monarca. Song também revela que a invasão dos Itarim podem acabar se espalhando para a terra. Devolva os poderes e memórias seladas em Surro e proteja a terra. Para o resto, permita-o agir por conta própria dependendo da situação. Beru, observando Surro, dizia em pensamentos: por conta própria, se ele está deixando o resto ao meu próprio julgamento, eu, Beru, devo permanecer ao lado do jovem monarca e observar o seu crescimento. Surro entra naquele portal, ele então chega até um outro local, e Beru dizia: esse lugar é a terra dos mortos, onde os vivos não podem colocar os pés dentro, sem a permissão do mestre. Essa é a Dungeon das Sombras. Surro observa uma cidade completamente destruída e abandonada. Parecia com o mundo real após uma guerra ou catástrofe apocalíptica. Em pensamentos ele dizia: então essa é a Dungeon das Sombras. Parece mais com uma cidade em ruínas do que com uma dungeon, mas por alguma razão parece familiar para mim. De repente um aviso do sistema aparece. Esse era uma missão que dizia: sobreviva. Os habitantes da Dungeon das Sombras nunca aceitarão um fracote como mestre desta terra. Sobreviva pelo tempo determinado e prove seu valor. Song Surro deveria sobreviver por 4 horas naquele lugar. Beru estava preocupado e pede para seu jovem mestre ficar em guarda imediatamente. A hora do sofrimento logo começará. Song Surro pergunta que tipo de sofrimento seria esse, e vemos que alguns monstros já o observavam em cima dos prédios. De repente, um desses inimigos ataca Surro pelas costas. O garoto sente a presença daquele ser e rapidamente se vira. Ele contra-ataca com um poderoso chute que acerta o inimigo. Surro diz que isso o pegou de surpresa. Aquele era um Goblin patrulheiro. Beru então avisa: se tem um patrulheiro, significa que haverão mais Goblins por perto. Surro avança rapidamente dizendo: então eu preciso lidar com ele antes que chame seus aliados. Beru gritava: jovem monarca, é verdade que os Goblins são monstros fracos, mas não seja imprudente. Surro revela que o nome desse inimigo não tem cor. Isso significa que ele está no mesmo nível ou inferior do que o dele. O Goblin segura um tipo de trombeta. Ele iria chamar por reforços. Porém, Surro atinge sua mão e rapidamente toma o machado de pedra do Goblin. Impiedosamente, o filho de Sung Jinwoo acerta uma machadada na cabeça do inimigo, derrotando assim aquele Goblin batedor. Surro diz que foi como ele imaginou. Os fortes possuem nomes coloridos. Beru entende o que o jovem monarca diz. Porém, de repente, eles escutam um barulho. Aquele era o som de uma trombeta. Havia outro Goblin batedor observando aquela batalha. Ele chama por reforços. Surro fica furioso, ele não havia percebido outro batedor. De repente, um grupo de Goblins aparece naquele local. Eles eram liderados pelo Goblin Centurião. Surro pergunta se Beru irá ajudá-lo naquela batalha. Porém, a Formiga das Sombras responde: nada me faria mais feliz do que ajudá-lo, mas devido eu estar longe do monarca, a minha mana não está reabastecida. Então eu preciso preservar as minhas forças o máximo possível. E se eu intervir nesta batalha, a experiência que você obterá será enormemente diminuída, pequeno jovem monarca. Surro então dizia: basicamente você está me dizendo que não será útil. A horda de Goblins cercam Sung Surro. Eles se preparam para a batalha e rapidamente avançam contra o jovem monarca. Surro tenta uma de suas habilidades. Aquela era a autoridade do monarca. Enquanto os Goblins saltam em sua direção, ele puxa o machado de pedra que estava cravado na cabeça do primeiro Goblin. Surro então dispara o machado na direção dos inimigos. Sendo assim, ele consegue cortar a garganta de 3 Goblins de uma só vez. Esse ataque foi feito utilizando o poder da autoridade do monarca. Surro conseguia controlar o machado à distância enquanto lutava. Ele então diz: então foi essa a habilidade que apareceu na minha janela de status. Parece como se eu tivesse uma mão invisível agora. De repente, um dos Goblins ataca. Aquela era uma flecha disparada à distância. Surro consegue segurar a flecha antes que ela atingisse o seu rosto. Ele observa que no alto haviam Goblins arqueiros. Surro então utiliza a autoridade do monarca para disparar aquela flecha contra o inimigo. Ele dizia:
Pega isso de volta. A flecha é disparada e atinge a cabeça do Goblin. Beru estava surpreso. O jovem monarca conseguia se adaptar rapidamente aos seus novos poderes. Isso era impressionante. A infância do jovem monarca foi como o nascimento de um lendário herói dos mitos. Nessa época, ele era capaz de usar a autoridade do monarca, que ele herdou do monarca das sombras, a seu bel prazer. No entanto, esse poder foi criado para destruir tudo, então ele só servia para ser um fardo neste mundo pacífico. Mas agora, como os apóstolos de Itarim estão invadindo a terra, o poder do jovem monarca começou a brilhar neste mundo. Vemos a horda de goblins avançando contra Surro. Com a autoridade do monarca, ele utiliza um machado de pedra para arrancar as cabeças e braços de cada um deles. Song Surho finalmente sobe de nível, e enquanto lutava ele dizia: parece que o limite de peso que a autoridade do monarca consegue aguentar é por volta de 10 quilos. De repente um dos goblins se aproxima, ele consegue atingir as costas de Surro, perfurando seu corpo com uma adaga. Surro sente aquele golpe, ele estava assustado, afinal não conseguiu prever esse movimento do inimigo. O Goblin sorria, mas de repente Surro atinge o inimigo com um poderoso soco. Aquele Goblin é jogado para trás com toda a força, porém Surro estava cercado de outros inimigos e além de tudo isso, estava ferido. Beru se preocupa com o jovem monarca e em meio aos Goblins, o mais poderoso deles surge. Aquele era o Goblin Centurião, que toma a frente da batalha. Surro segura a adaga que estava cravada em seu corpo. Ele diz que isso doeu, porém consegue retirá-la facilmente. Os Goblins avançam mais uma vez, e Song Surho utiliza aquela arma para lutar. Ele dispara a adaga com todo o seu poder. Ela passa por alguns Goblins e retira suas vidas, porém seu verdadeiro alvo era o Goblin Centurião. A adaga acerta em cheio o corpo do Goblin mais poderoso daquela horda. Apesar de ferido, os olhos de Song Surho brilhavam. Ele dizia: eu me sinto mais vivo do que quando eu não tinha poderes. Utilizando a autoridade do monarca, Song Surho controla outra adaga e começa a atingir todos os Goblins que estavam ao redor. Após vários deles caírem, Surho avança e com sua força bruta começa a atacar os Goblins utilizando apenas os punhos. Ele então pega uma adaga para lutar. Seu objetivo é o Goblin Centurião, que continua de pé. Surro derrota os Goblins um por um, até chegar no seu objetivo final. E enquanto isso, ele consegue aprender a habilidade de resiliência nível 1, além de subir alguns níveis. Vemos o sangue roxo dos Goblins espalhado pelo chão. Vários cadáveres desses monstros estavam espalhados por todo aquele local. O Goblin Centurião também foi derrotado por Song Surho. O filho de Jinwo estava cansado e ao seu lado vemos Beru. Ele conseguiu sobreviver às 4 horas de missão. E quando isso acontece, Beru começa a bater palmas e dizia: mas que esplêndido! Eu, Beru, nunca duvidei que você superaria este teste, jovem monarca. Surho diz que Beru realmente não ajudou em nada até o final. Song Surho também recebe uma recompensa por ter concluído aquela missão. Ele aceita a recompensa, que revela ser uma pedra rúnica, a extração das sombras. Surho fica surpreso e dizia: uma pedra rúnica, se eu usá-la irei aprender a habilidade de extração de sombras. Beru fica muito feliz. Ele falava: o jovem monarca obteve a extração de sombras. Nesse momento Beru se lembra de Sun Jinwo. Surho dizia: agora que estou pensando, também obtive uma outra habilidade, chamada resiliência. Parece que eu consigo habilidades conforme vou subindo de nível no sistema que obtive quando despertei. Com essa habilidade, Song Surho aumentou sua defesa física em 20%. O jovem monarca dizia: comparado de quando eu não era um despertado, parece como se eu tivesse virado um personagem roubado. Minhas feridas foram curadas quando subi de nível também. Beru falava: esse mecanismo de subir de nível é baseado no sistema que o monarca usava no passado. Ele é um sistema auxiliar designado para garantir sua segurança conforme você cresce, jovem monarca. Para simplificar, você pensou que era um não despertado, mas na verdade nasceu em um berço de ouro ou algo assim. Song Surho diz que entendeu. De qualquer forma, ele aceita aquela recompensa. Ele segura a pedra rúnica de extração de sombras, e ao quebrá-la, ele poderia absorver sua habilidade. Song Surho então quebra a pedra rúnica, e as sombras começam a circular ao seu redor.
Ele agora aprendeu a habilidade de extração de sombras, a autoridade das sombras. Sua mana não é necessária para usar esse poder. A descrição era a seguinte: extrai a mana do corpo daqueles que tiveram sua vida ceifada e os transforme em soldados das sombras. A taxa de falha da extração vai aumentar relativamente conforme o status do alvo e o tempo que ele morreu. Sung Su-ho poderá extrair no máximo 3 sombras. Ele pergunta se poderia fazer soldados das sombras agora. Beru dizia: essa é uma habilidade que transforma os corpos dos mortos em soldados, assim como eu. Extração das sombras é a verdadeira essência da autoridade que criou o atual monarca das sombras, o Lorde Sun Jin-woo. Su-ho entende, é tipo uma necromancia. Mas se eu resolver comandar soldados, eu vou precisar caçá-los primeiro. Então isso não significa que eu só posso controlar aqueles que são mais fracos do que eu. Eu ouvi que habilidades do tipo invocação não são bem vistas na indústria dos caçadores. Sung Su-ho então utiliza a habilidade de extração de sombras no Goblin Centurião, mas para isso ele deveria especificar uma palavra de comando para esta ação. Beru fica curioso ao saber que palavra seu jovem monarca escolheria, e pensando, Su-ho dizia: eu preciso inventar um comando separado para essa habilidade. Se é um comando, deve ser algo bem feito. Sung Su-ho então estica sua mão na direção do alvo. Ele concentra todo o poder de sua habilidade e diz: erga-se. Esse é o comando de um verdadeiro monarca das sombras. Su-ho acaba de ganhar o poder da extração de sombras. Ele olha para os goblins que derrotou e dizia: ergam-se. De repente 3 goblins das sombras aparecem. Su-ho dizia: então essa é a extração de sombras. É muito menos impressionante do que eu esperava. Beru e os goblins ficam surpresos por aquelas palavras. Afinal, esse é um grande poder, herdado do monarca das sombras. Beru então dizia: normalmente soldados das sombras, recém-extraídos, são um pouco mais fracos do que eram em vida. Su-ho pergunta se eles também ficam menores, e Beru responde que sim. Ele também queria saber o quanto mais fracos eles ficam, e Beru responde que apenas um pouco. Su-ho também descobre que seus soldados das sombras vão desaparecer depois de um dia. Beru fica surpreso. Não pode ser, você não tem uma habilidade chamada armazenamento de sombras? Su-ho responde que não. Assim percebemos que, diferente de seu pai, os soldados de Su-ho são temporários. Beru entende o que aconteceu. Acho que é por causa do atributo de inteligência e o nível de autoridade sombria. Mas é uma habilidade muito boa. Sério, é uma habilidade realmente incrível. Su-ho diz que já entendeu e que Beru não precisava ficar triste. Parando para pensar, eu não como há 2 dias. Beru, como a gente sai daqui? Beru então responde: você pode sair a qualquer hora utilizando a chave da Dungeon das Sombras. Su-ho fala que eles devem pegar alguma comida e Beru concorda com isso. Su-ho volta para o hospital onde estava internado. Ele começa a comer a comida com bastante entusiasmo e diz: eu não sabia que comida de hospital era tão gostosa. Beru dizia: jovem monarca, vou explicar o que você precisa fazer a partir de agora. Você tem um total de 3 missões. Primeiro, proteger a Terra de monstros extraterrestres. Su-ho fala que com isso ele deve entrar em dungeons e caçar monstros. Beru diz que sim, você subirá de nível conforme caça os monstros. E quanto mais forte ficar, mais segura a Terra vai estar. Nesse momento Beru tem uma visão. Sung Su-ho estava com uma espada curta nas mãos e vários monstros foram derrotados. Além disso, em sua sombra existia um exército. Beru então continua: segundo, você tem que achar a senhorita Chahrain de qualquer jeito. Su-ho pergunta se teria algum jeito de descobrir onde sua mãe estava. Beru diz que ele deve achar uma pista conforme for caçando os monstros extraterrestres. Su-ho entende, realmente ele deve ir nas dungeons. Beru então revela a terceira missão. Esse é muito mais importante: recuperar o meu poder. Não acredito que sou apenas um soldado. Quero te mostrar meu verdadeiro poder, jovem monarca. Su-ho pergunta do que ele precisava para recuperar o seu poder. E Beru então revela: posso absorver uma porção de magia e conhecimento de algo depois de consumi-lo. É um método ineficiente que usei antes de virar um soldado das sombras, mas não tenho escolha, já que não posso pegar magia do monarca. De qualquer forma, só preciso comer algo com magia. Sung Su-ho entende, suas missões só podem ser concluídas dentro de uma dungeon. Ele diz que devem se preparar. Beru fala que Su-ho precisa ser um caçador oficial para entrar nas dungeons.
Vamos para a Associação de Caçadores fazer uma leitura mágica. Suho então dizia em pensamentos: eu sou um despertado que sobe de nível. Me pergunto qual será o meu rank. E se eu acabar virando um rank S? Ao passar no teste, Suho é informado que seu nível de magia é 46. Você é um despertado de rank E. Suho fica sério e vai embora da associação. Beru então aparece dizendo: ouvi dizer que ranks de caçadores são decididos por seu nível de magia. É lógico que seu rank seria baixo, já que focou em aumentar seu atributo de força, jovem monarca. Suho fala que Beru não precisava consolá-lo. Isso só faz eu me sentir pior. A autoridade das sombras e agora o meu rank. Um rank E, como eu, realmente pode proteger a terra. Ouvi dizer que grupos de raid raramente contratam caçadores de rank E ou F. Nesse ritmo, vai ser difícil entrar em uma dungeon. Porém, de repente, Suho tem uma ideia. Talvez tenha um jeito. Em raids, há uma divisão clara de trabalho. O esquadrão de ataque entra na dungeon. O esquadrão de coleta segue atrás, coletando carcaças de monstros. E o esquadrão de mineração extrai recursos da masmorra na retaguarda. Com exceção do esquadrão de ataque, as equipes de coleta e mineração aceitam até caçadores de rank E. Em outras palavras, até um rank E pode entrar em uma dungeon. E nesse momento vemos vários homens que trabalhavam na mineração de uma dungeon. Um desses homens é ninguém menos do que Song Suho. Ele olha para o lado e diz: obrigado por me apresentar. Acabei de despertar e você é o único desperto que conheço, Talin. Aquele é Lin Do-kyun, assistente de professor na Universidade de Artes Coreana, Departamento das Belas Artes, sendo um desperto de rank E. Suho quebrava os cristais e dizia: fico feliz que tenha um despertado veterano por perto. Até posso trabalhar em dungeons graças a você. Lin então responde: ei, Suho, desculpe pelo incidente na universidade. O veterano se curva pedindo desculpas por ter abandonado Suho e os outros quando a universidade foi atacada pelos névoas flamejantes. Ele dizia: eu era o único desperto naquele lugar, mas fiquei com tanto medo e fugi sozinho. Desculpe por não conseguir fazer nada. Suho pede para ele levantar a sua cabeça. Você é um despertado rank E como eu. A Associação de Caçadores aconselha os ranks E, como nós, a fugirem quando virmos monstros. Você só seguiu as instruções. E Talin fica surpreso ao saber que Suho também era um rank E. O garoto revela que sua mana é nível 46. Isso era muito baixo, porém Talin não conseguia acreditar que isso era possível. Ele se lembra que viu Suho enfrentando os névoas flamejantes naquela ocasião. Será que vi errado? Ele diz que é impressionante que um rank E foi atacado por um monstro e sobreviveu. Nesse momento, Beru aparece e diz: de fato, o jovem monarca é extraordinário. Lin se assusta ao ver a formiga das sombras. Suho pergunta por que Beru apareceu do nada e ele responde: jovem monarca, agora você é tão fraco quanto uma larva de formiga, então só posso ficar em paz quando estou ao seu lado para te proteger. Lin pergunta se Suho despertou como um invocador e ele responde que sim. Lin Do-kyun fala que o garoto tem sorte. Geralmente, caçadores de rank E não possuem habilidades. Lin tinha a habilidade de corrida. Suho fala que por isso ele é tão bom em fugir. Lin então fica triste e Suho fala que estava apenas brincando. Beru dizia: como esperado do jovem monarca, você esmagou ele mentalmente. Porém, de repente, Suho olha para trás. Ali tem uma gruta e ele diz: parando para pensar, essa é a minha primeira vez em uma dungeon, além da dungeon das sombras. O esquadrão de ataque está caçando monstros lá na frente. De repente vemos um Lican das presas de aço sendo morto. Os caçadores diziam: essa masmorra está vazia, só monstros do tipo lobo estão aparecendo. Peles de lobo não valem muito, às vezes cadáveres têm pedras mágicas, então não temos escolha além de trabalhar muito duro. Outro caçador falava: não fique tão desanimado, quando se trata de dungeons, você nunca sabe se não for até o fim. De repente um caçador encontra uma passagem e avisa o líder. Por aquela passagem, os caçadores chegam até algumas ruínas. Eles se perguntam que lugar era aquele. O que são essas ruínas? Não deveríamos voltar e pedir reforços primeiro? Aquele lugar parecia algum tipo de altar, e um dos caçadores dizia: minha habilidade de detecção não está sentindo nenhum monstro. Não tem nenhum aqui. Qual o sentido desse lugar? O líder diz que eles precisam descobrir. Talvez tenha um tesouro escondido, ao invés de um boss. Nesse momento, os caçadores encontram uma espada cravada no meio daquele altar.
eles ficam surpresos. Realmente tem um tesouro ali. Eles ganharam na loteria por acharem aquela espada. Um dos caçadores diz que precisavam analisar primeiro para terem certeza, mas realmente ela parecia incrível. Tesouros como esse costumam ter armadilhas, então precisam ter muito cuidado. De repente um caçador toma a frente, ele diz que vai puxar a espada. Seu nome é Kim Yong-jun. Mesmo sendo avisado que poderia ter uma armadilha, ele segue em frente e diz: mesmo que tenha uma armadilha aqui, sou um caçador de rank C, eu aguento. Kim Yong-jun puxa a espada que emanava uma densa energia mágica. De repente, ele se vê sozinho na frente daquele altar. O chão se tornou sangue e presas gigantescas saíam do chão. Kim pergunta o que era isso, mas de repente ele é engolido por aquelas presas. Olhos amarelos se abrem na escuridão. Percebemos que isso aconteceu apenas na mente de Kim. Ele conseguiu retirar a espada da pedra. Os outros caçadores dizem que parece não ter armadilha alguma, mas Kim Yong-jun deveria ter cuidado da próxima vez. Percebemos que o caçador está estranho, ele se vira e diz: como ousa? Nesse momento, ele corta a cabeça de um dos caçadores. Os outros ficam assustados e não entendem o que estava acontecendo. O caçador possuído pela espada então responde: como ousam cobiçar a espada do monarca das presas? O caçador Kim Yong-jun só ouvia uma coisa em sua mente: mate os intrusos do domínio do monarca das presas. Ele começa a atacar seus companheiros um a um. Ele mata os caçadores que estavam dentro daquela dungeon. Kim Yong-jun estava completamente louco, possuído pela espada do rei das feras, o monarca das presas. Enquanto isso, Sung Su-ho continuava seu trabalho, fazendo a mineração daquela dungeon. Alguns mineradores estavam surpresos ao verem as invocações de Su-ho. Eles se perguntam como pode haver uma habilidade de invocação como essa. Sung Su-ho invoca 3 goblins das sombras para ajudá-lo no trabalho. Lin Dong-yun estava surpreso e dizia em pensamentos: ouvi dizer que os invocadores só conseguiam invocar 1 ou 2 criaturas por vez, mas ele invocou 3, e se contar o fantasma que conversa, são 4. O poder de Su-ho não é normal. O filho de Jin-ho observa os goblins trabalhando e dizia em pensamentos: é inconveniente que eu só consiga invocar até 3 e precise de um cadáver para usar a extração de sombras. Mas não é nada mal, já que posso pegar e usar um cadáver da Dungeon das Sombras. É conveniente porque eles fazem o trabalho braçal no meu lugar sem reclamar. Beru, a extração das sombras parece ser uma habilidade bem decente, como você disse. Beru então responde: jovem monarca, não me elogie depois de pedir para que eles façam uma tarefa tão trivial. Na verdade, você não entrou nessa dungeon para subir de nível. Su-ho então responde: é porque, de acordo com a regra da Associação de Caçadores, um caçador de rank E não pode entrar em uma dungeon sozinho. Ouvi dizer que os dispositivos de medição ainda erram bastante, já que só começaram a dividir os caçadores em rankings recentemente. Então eu tô pensando em fazer uma reavaliação quando minha mana aumentar depois de subir de nível. Vemos alguns mineradores trabalhando duro. Eles diziam: o novato vai pegar todas enquanto estamos distraídos. Bora mostrar para ele o poder dos veteranos. Su-ho pergunta se Beru se lembra da 3ª missão. Podemos fazer aquilo aqui. Beru fica animado. Su-ho estava falando sobre recuperar o poder da formiga das sombras. O jovem monarca dizia: você falou que pode se recuperar ao comer coisas que têm mana, não é mesmo? Até mesmo aqueles fragmentos de pedra mágica que estão no chão contêm mana. Já que não consegue pegar pedras mágicas, coma as que estiverem no chão enquanto espera. Beru começa a comer os fragmentos de cristais mágicos, porém de repente ele sente algo. Jovem monarca, acabei de sentir a presença de um monarca. Su-ho fica surpreso. O que você disse? Um monarca? Está falando do meu pai? Beru responde que não. Existe mais de um ser que possui o título de monarca. Se fosse nosso monarca, meu poder teria se recuperado em um instante. Esse cheiro bestial provavelmente é. De repente, alguns mineradores escutam um barulho vindo do fundo daquela dungeon. Eles se perguntam o que era aquilo. Aquela direção deve ser onde o esquadrão de ataque está. De repente, olhos vermelhos aparecem na escuridão. Os mineradores se assustam. Aquelas são feras mágicas, os licãs das presas de aço.
Os mineradores começam a correr porque tem feras mágicas aqui. Fujam! Um deles tenta se defender utilizando sua picareta. Ele gritava assustado, porém de repente um dos monstros quebra a picareta com apenas uma mordida. O homem agora estava indefeso. Ele estava com muito medo e gritava por socorro. No momento em que seria devorado, algo então acontece. Sung Su-ho aparece. Ele ataca o monstro com sua picareta e consegue derrotar o Li Kang. Su-ho dizia: "Vou ganhar tempo, fuja daqui." O homem agradece e sai correndo. Su-ho então se torna o novo adversário daquelas feras. Seus olhos brilhavam e ele percebe que o nome daquelas feras estavam na cor laranja. Isso deve significar que eles estão em um nível parecido com o Névoa Flamejante Rank D que lutei na universidade. Eu consigo vencer sozinho. Se eu estivesse sozinho. Nesse momento, Su-ho olha para trás e percebe que Ta Lin estava junto dele. O caçador Lin Do-gyun tremia e Sung diz que ele poderia fugir também. Ta Lin, porém, responde: "Su-ho, você tá sozinho tentando salvar a todos. Não vou mais fugir." Su-ho sorri e responde: "Nesse caso, por favor me ajude quando eu estiver em perigo." Os goblins da sombra se preparam para a batalha. Su-ho diz que eles devem proteger Lin Do-gyun. Su-ho abre o seu inventário e invoca uma adaga. Ele dizia: "As armas que consegui enfrentando os goblins na Dungeon das Sombras devem, pelo menos, ser melhor do que uma picareta." Lin Do-gyun fica surpreso e dizia em pensamentos: "Ele até mesmo invocou uma arma. Que tipo de habilidade de invocação o Su-ho tem?" Su-ho parte para o ataque. Seus inimigos são os Li Kangs das presas de aço. Com apenas um golpe extremamente poderoso de sua adaga Goblin, ele consegue partir um dos Li Kangs ao meio. Ta Lin fica surpreso e os goblins comemoram felizes. De repente, os outros dois monstros partem para o ataque e Su-ho dizia: "Erga-se." O Li Kang que foi morto ressurge. Agora ele é um soldado das sombras. Ele ataca um dos Li Kangs enquanto Su-ho enfrenta o outro. Lin Do-gyun e os goblins ficam surpresos. Com isso, um dos goblins também acaba desaparecendo. O orgulhoso Beru dizia em pensamentos: "Jovem monarca, ele já se acostumou a lutar com a autoridade das sombras." Su-ho lutava e dizia em pensamentos: "A extração e a invocação não consomem nada de mana. Quando eu conseguir mais mana e o número de extrações aumentar, posso até conseguir fazer um exército. Então vamos chamar mais um para o grupo." Su-ho ataca de forma feroz. Ele consegue derrotar mais um dos inimigos com um golpe certeiro. De repente ele diz: "Erga-se." Quando o outro Li Kang da sombra se ergue, um dos goblins desaparece. Isso acontece devido ao limitador de invocações que Su-ho possui. Ao derrotar o último Li Kang e o transformá-lo em um soldado das sombras, o terceiro e último goblin também desaparece. De repente, Lin Do-gyun gritava: "Ei, Su-ho, você não tem habilidades físicas de um rank E. Na verdade, pode até mesmo domar bestas mágicas mortas." Su-ho percebe que ele se animou demais naquela batalha. Como ele vai explicar isso agora? Su-ho realmente deve dizer que é classificado como um rank E, mas pode subir de nível. Ta Lin dizia em pensamentos: "Não me diga que o Su-ho é um ranker falso, que mente seu rank de propósito." De repente, o Su-ho se surpreende. Ele recebe uma notificação de missão. Missão urgente. Derrote todos os inimigos. Há criaturas por perto que querem matar o jogador. Elimine-as e garanta sua segurança. Su-ho deve derrotar um único inimigo, mas quem seria ele? O garoto olha para o fundo da dungeon. Aquele lugar estava escuro. Ele dizia: "Só tem um inimigo para derrotar, mas eu já acabei com todos os Li Kangs que tinham por aqui. Isso quer dizer que ainda tem outro inimigo aqui." De repente alguém se aproxima. Lin Do-gyun não entende o que estava acontecendo. Ele pergunta se aquele homem que estava chegando era do esquadrão de ataque. O homem misterioso era Kim Yong-jun, o possuído da espada de Rakan. Sem saber do perigo, Lin Do-gyun se aproxima e dizia: "Você é um salva-vidas. Feras mágicas vieram aqui de repente, o que poderia ter sido um desastre, mas aconteceu." Su-ho pede para seu amigo esperar. Isso era perigoso. De repente, Kim Yong-jun ataca de forma feroz. Seu alvo é o humano à sua frente. Ta Lin quase é partido ao meio. Su-ho consegue puxá-lo no último instante, porém os óculos de Lin Do-gyun acabam sendo cortados. Aquele ataque foi capaz de quebrar o chão à frente. Assustado, Su-ho convoca sua equipe de lobo.
lobos. Eles devem atacar o inimigo. Os Licãs das Sombras avançam contra o caçador possuído. Enquanto isso, Suho tenta salvar o seu amigo e dizia: mas que merda, outro caçador perdeu a cabeça. Desde quando é tendência entre os caçadores se tornarem feras mágicas? Além disso, a cor do nome dele é vermelha. O nome que Sung Suho consegue ler é Presa de Licã Possuído. Quanto mais vermelho for o nome, mais perigoso é o monstro. Na universidade eu senti completamente o quão poderoso é um nome vermelho. Fugir com Do-gyun seria a melhor decisão. Porém, Suho deixa Lin Do-gyun em um lugar seguro e pergunta: Bero, esse cara não é um monarca como meu pai, não é? Bero responde: embora ele possua energia, é fraco demais para ser chamado de monarca, mas não significa que pode enfrentar ele no seu estado atual. Suho diz que isso é o bastante. Ele abre seu inventário e Bero fica surpreso. Suho invoca todas as armas de goblins que estavam no seu inventário e diz: você falou que o sistema provê ajuda para garantir o meu crescimento estável, não é mesmo? Já que ele me deu uma missão, significa que tenho potencial para vencer. Mais importante, para ver meus pais, preciso ficar mais forte o quanto antes. É por isso que, nesse momento, vemos que o caçador possuído conseguiu derrotar os 3 Licãs das Sombras. O ataque da espada do monarca das presas era poderoso, e o homem possuído exalava uma energia maligna. Suho se prepara, ele segura 2 adagas nas mãos, enquanto dezenas de outras armas estavam espalhadas pelo chão. Ele dizia: eu vou derrotar um nome vermelho bem aqui e vou evoluir ainda mais rápido. Os Licãs das Sombras de Suho atacam o inimigo, porém o caçador possuído pela espada Licã consegue derrotá-los facilmente. Suho então invoca todas as armas que ele conseguiu, derrotando goblins na Dungeon das Sombras. Ele se prepara para lutar e diz: vou derrotar um nome vermelho bem aqui e ficarei mais forte. Bero observa o jovem monarca. Apesar dele estar enfrentando desafios impossíveis de novo e de novo, o jovem monarca nunca foge da batalha. Dentro de sua forma fraca, posso ver o monarca nele. Suho enfrenta o caçador possuído e Bero dizia: a verdadeira forma do inimigo é a espada. Se cortar o braço e separá-la do hospedeiro, ela não poderá mais se mexer. Suho fica surpreso. Ele então invoca os 3 Licãs das Sombras novamente. O inimigo sente a presença dos soldados de Suho e emite um rugido. Um dos Licãs segura a espada com seus dentes afiados. E Suho estava surpreso por conseguir fazer os Licãs levantarem novamente após receberem sua mana. Bero falava: nós, soldados das sombras, basicamente somos corpos astrais. Desde que tenhamos mana, podemos nos recuperar. O que acha do poder dos soldados das sombras? Naquele momento, o caçador inimigo consegue destruir os Licãs com muita facilidade, utilizando sua espada. Sung Suho então pergunta: o que você falou sobre o poder dos soldados das sombras? Bero responde que isso aconteceu porque a mana do jovem monarca ainda era fraca demais. Suho fica surpreso. Ele consegue ver a poderosa mana que saía daquela espada amaldiçoada. O caçador possuído dizia: como uma peste insignificante como você pode usar o poder do monarca das sombras? Suho fica surpreso por aquele cara ainda conseguir falar, e Bero fica furioso. Como ousa chamar o sangue do monarca das sombras de peste insignificante? O caçador então responde: o sangue do monarca das sombras? Quem diria que nos encontraríamos aqui, o inimigo do monarca das presas? Naquele momento, o caçador parte para o ataque, mas utilizando a autoridade do monarca, Suho consegue jogar uma adaga em sua direção. O inimigo se defende daquela adaga facilmente e continua o seu ataque. Suho então pega um machado e está na hora de começar a luta. Nesse momento, Suho começa a lançar todas as armas que estavam ao seu redor. Utilizando o poder do monarca, ele conseguia dispará-las em várias direções, com bastante poder. Porém, o inimigo também era poderoso e conseguia se defender de cada ataque. Suho dizia: é como esperado de um nome vermelho, ele pode facilmente aguentar tudo isso, então vou ter que vencer na quantidade. Nesse momento, Suho envia várias armas de uma só vez. Elas são lançadas em alta velocidade contra o inimigo. O caçador possuído pela espada começa a girar rapidamente para se defender daqueles ataques. Bero dizia em pensamentos: essa é a aptidão do jovem monarca com a autoridade do monarca, algo que ele demonstrou desde a sua infância. No entanto, as armas dos goblins eram bem frágeis e são destruídas pelo inimigo. O caçador possuído vai na direção de Suho, que se prepara para lutar com uma adaga em suas mãos.
Porém, aquela adaga também é destruída com apenas um ataque da espada Lican. Com um único ataque, a arma Goblin foi quebrada, e agora Suho não tinha como se defender do inimigo que avançava. Ele então começa a se esquivar dos ataques. Suho diz que não tem como revidar. Se ele for atingido por um único ataque, com certeza irá morrer. Se isso continuar, qualquer chance de vitória também irá desaparecer. O inimigo dizia: vai continuar fugindo como um covarde. O Monarca das Sombras também deve ser um covarde, que se esconde atrás de seus soldados. Esse desgraçado. Suho sorri. Ele diz que xingar o pai dos outros é apenas um golpe baixo. Apesar dele estar me provocando assim, não sei se posso enfrentá-lo. Merda, se eu tivesse mais força. Suho desvia de mais um ataque e se lembra de uma conversa com Bero. Ele pergunta: sabe, Bero, se meu selo foi liberado, por que não recuperei meu poder de quando escalei a torre aquela vez? Bero então responde: o poder do jovem monarca foi selado quando ele era criança. Seria melhor pensar nisso como você recuperando o seu talento daquela época. Se tivesse aquele poder, certamente seria mais que o suficiente para enfrentar Itarin. No entanto, aquele lugar não é um sonho ou realidade. Era meramente um teste para ver se você poderia aguentar o seu talento. Sua força física desapareceria se você passasse no teste ou não. Suho diz que então realmente era apenas um jogo, mas Bero continua: sua experiência na torre não foi totalmente inútil. Tente se lembrar de seus sentimentos e de seu espírito de luta. Suho lutava e dizia em pensamentos: certamente eu me lembro dos meus sentimentos daquela vez. Na torre, eu lutei principalmente com meus punhos. Se eu tivesse a manopla como daquela vez... Suho se lembra do que Bero falou: os soldados das sombras são corpos astrais. Parando para pensar, posso mudar a forma do Bero como eu quiser. Sendo assim, ergam-se. Os Licans das Sombras voltam e o inimigo dizia: esse truque novamente, não entende que isso não vai funcionar? Eu vou matá-lo primeiro. Quando o caçador possuído iria dar o golpe final em Suho, os Licans das Sombras avançam. De repente, suas formas mudam. As sombras envolvem os punhos de Sung Suho. Porém, de repente, o inimigo conclui o seu ataque. A espada do Rei das Feras ataca Suho. Porém, a lâmina é contida pelo punho do jovem monarca. Os braços de Suho estavam envoltos em manoplas feitas de Licans das Sombras. Ele dizia: Lican presa de aço, parece que está fazendo jus ao seu nome. Aquela era a manopla nível 1 dos Licans presa de aço sombrio. A habilidade de extração da sombra sobe de nível. Agora Suho possui a mudança de forma, onde muda a forma de seus soldados das sombras. Suho então empurra a lâmina amaldiçoada. Com isso, o combate corpo a corpo agora era possível. Suho cansou de se defender e correr. Agora ele parte para o ataque. O jovem monarca dispara vários golpes, porém o inimigo consegue se defender. Bero fica surpreso. Ele tremia e dizia: meu Deus, ele transformou os soldados das sombras em armas. O Monarca das Sombras, que transcende os níveis infinitamente, estava em posição de controlar as sombras livremente. No entanto, o jovem monarca acabou de aprender a autoridade das sombras, colocando ele no nível de uma larva de formiga recém-nascida. Quem diria que ele aprenderia o próximo nível sem ninguém ensinando ele? O sentido de combate que ele mostrou até agora. Vemos Suho defendendo o ataque da espada amaldiçoada com apenas uma mão e atacando-o com a outra. Sua aptidão com a autoridade do monarca. Aproveitando essa brecha, Suho utiliza a autoridade do monarca para disparar uma adaga na cabeça do inimigo. A adaga atinge a nuca do inimigo, mas não consegue perfurá-lo. E agora, seu uso da autoridade das sombras. Suho aproveita a distração do inimigo para concentrar todo o seu poder nos punhos e assim atacar. Ele atinge vários socos poderosos no corpo do adversário e o joga para longe. Mesmo assim, o caçador amaldiçoado ainda estava de pé. Ele emite um rugido e avança mais uma vez. Mas nessa hora, Suho utiliza a autoridade do monarca para controlar todas as armas que estavam ao redor. Sendo assim, Suho parte para o ataque mais uma vez. Esse é o confronto entre o poder do Monarca das Sombras e o poder do Monarca das Presas. Suho desfere vários golpes poderosos. Finalmente consegue cortar o braço do adversário. E Bero, olhando aquilo, dizia: ó meu rei, o jovem monarca é um prodígio de verdade. Suho derrotou o Nome Vermelho. Qual será o próximo desafio?
Surro dizia: eu estava preocupado porque ele tinha um nome vermelho, mas não era imbatível. Beru diz que não duvidou da vitória do jovem monarca, nem sequer por um segundo. Surro fala que essa era uma mentira óbvia. Ainda assim, aprendi um novo jeito de lutar nesta batalha. Então não foi uma colheita tão ruim, não é mesmo? Sung Surro se orgulha das suas manoplas feitas de sombras. Ele dizia: vamos dar umas olhadas nas recompensas então. O garoto recebe a pedra rúnica Corte Tempestade. Essa era uma habilidade cuja descrição era a seguinte: o poder do vento, o uivante, está imbuído em sua espada. Você pode atacar muitos inimigos simultaneamente. O garoto fica surpreso. Uma habilidade. Essa é a recompensa que eu mais queria. Tenho uma compreensão instintiva de como usar essa habilidade. Vamos testar. Deixa eu ver qual será a minha arma. Vemos a espada presa de Rakan caída no chão. Ela dizia o seguinte: que humilhante, e pensar que eu iria sofrer uma derrota nas mãos do sangue do monarca das sombras. Mas ainda não acabou. A ganância infinita dos humanos. Isso mesmo, no momento em que você me pegar, sua ganância irá te engolir por inteiro. Surro se aproxima daquela espada amaldiçoada. Ele segura aquela lâmina e a espada fica surpresa. Simplesmente nada acontece com o jovem monarca. O filho de Sun Jinwoo não era afetado por aquela maldição. O sistema avisa que ele recebeu a espada presa de Rakan. Surro diz que essa lâmina é muito melhor do que uma arma Goblin. A espada se perguntava: existe um humano que não é dominado por mim? Ele herdou o poder do monarca das presas. Surro se prepara para testar sua nova habilidade. A joia vermelha que estava na espada se transforma em azul. O garoto então se prepara. Ele concentra sua mana na espada e então desfere um golpe. Essa é a habilidade Corte Tempestade, que faz uma pedra ser cortada em centenas de pedaços. A mana de Surro era tão baixa que apenas um ataque desses era o suficiente para drená-la. Isso era meio problemático, mas o poder era muito destrutivo. Beru fica surpreso e diz: sua resposta à extração de sombras foi muito diferente em comparação a essa habilidade. O poder das sombras é uma habilidade centena de milhares de vezes mais impressionante. Apesar das palavras de Beru, Surro tinha mais aptidão com habilidades físicas. Naquele momento, Talin acorda. Ele pergunta o que estava acontecendo. Surro responde que era uma longa história e pergunta se ele queria ouvir enquanto eles vão embora dali. O garoto se assusta ao ver que ao seu lado estava o caçador Kim Yong-jun, que teve seu braço decepado. Do lado de fora do portal haviam outros caçadores. Surro, ao deixar seu amigo em segurança, diz que vai checar se houveram outros sobreviventes. Talin responde que estava tudo bem. Ele observa Surro entrando no portal e dizia em pensamentos: um rank E com a habilidade de invocação. Isso deveria fazer ele ser um ninguém nas ligas menores. Mas como o Surro é tão forte? Bem, isso não importa. Os mineradores e alguns caçadores estão a salvo. O que importa é que Surro resgatou as pessoas. De repente vemos alguns Licans agressivos. Surro derrota eles facilmente com suas manoplas das sombras. Ele então consegue subir de nível. O garoto percebe que existem muitas bestas mágicas do tipo lobo dentro desta dungeon. Beru fala que todos esses inimigos são experiência para Surro e por isso não poderia desperdiçá-los. Surro controlava a espada de Rakan com o poder da autoridade do monarca. Ele pergunta por que o poder daquela espada caiu tão de repente e a presa de Rakan responde: eu pareço que vou cooperar com o sangue do monarca das sombras. Essa é uma espada feita da presa do monarca Rakan, o rei das bestas. O espírito de Rakan está dentro da espada e aqueles de status baixo devem ter seus corpos tomados se a empunharem. Ela pode colocar um alvo em estado de medo por 1 minuto, reduzindo seus atributos em 50%, além de ter um efeito de ferimento crítico, com 15% de chance de infligir dano crítico duplo. Beru fala que essas são habilidades usadas em seres mais fracos. Isso era vergonhoso. A espada responde: vergonhoso? Que caçador por aí iria atacar alguém mais forte que si mesmo? Beru então responde: o jovem monarca ganhou de você, que era um oponente relativamente mais forte. Surro observa os cristais de mana e dizia: primeiro um inseto falante, agora uma espada falante. Mas que caótico! O jovem monarca encontra o caminho até o templo, onde a espada estava escondida. Ele observa os caçadores que foram atacados por aquele objeto. Todos eles morreram. Surro fica furioso ao ver aquela cena, porém ele se contém até que a espada diz:
Eu meramente matei todos aqueles que invadiram esse lugar. É a minha missão guardar o santuário do monarca das presas. Surro então segura a espada e com toda a sua força ele a finca no chão. O jovem monarca ordena para que a espada de Rakan fique quieta. Surro então percebe que a habilidade de extração de sombras poderia ser usada nos caçadores. Ele pergunta para Beru: a extração de sombras pode ser utilizada até mesmo em humanos? Beru responde que sim, qualquer corpo, não importa de que tipo, pode ser transformado em seu soldado, jovem monarca. Surro estende sua mão, mas o inesperado acontece. Ele não transforma aqueles caçadores em sombras, mas carrega seus corpos até a saída daquele lugar. Beru pergunta por que o jovem monarca não realizou uma extração de sombras, e Surro responde: fazê-los lutar mesmo após a morte é apenas outro tipo de punição. Beru entende as palavras do jovem monarca. Surro então pergunta: Beru, você disse que esse era o santuário de um monarca, certo? Meu pai é um também, mas também teve aqueles monarcas que ele matou, estou certo? O que são eles de verdade? Isso está conectado aos Itarim também? Beru então responde: você pode pensar nos Itarim como os inimigos atuais de meu rei, e os monarcas eram seus antigos inimigos, incluindo meu rei. Há um total de 9 monarcas. Seu pai, o grande Sundinwo, é o rei dos mortos, o monarca das sombras. Também tem o rei das bestas, o monarca das presas, a rainha dos insetos e monarca das pragas, o rei dos humanoides monstruosos, o monarca do corpo de ferro, o rei dos demônios e monarca das chamas brancas, o rei dos gigantes e monarca do início, o rei do povo da neve e monarca do gelo, o rei dos espectros demoníacos e monarca da transfiguração, e finalmente o rei dos dragões furiosos e o monarca da destruição. Apesar de todos os 9 monarcas possuírem força além da compreensão, quando os outros 8 monarcas invadiram a terra, todos morreram nas mãos do meu rei. Surro pergunta se seu pai realmente fez isso. A presa de Rakan responde que sim, o monarca das sombras é o inimigo que matou meu mestre, o monarca das presas. Se minha força estivesse imaculada, eu teria te cortado em pedaços. Sangue do monarca das sombras também te jogaria aos lobos. Surro então responde: não é como se eu não entendesse seus sentimentos. O meu pai deve ter lutado contra os outros monarcas para proteger a terra, e você simplesmente queria proteger esse lugar das mãos dos invasores. Ambos os lados agiram para proteger o que era mais importante para eles, mas tem algo que está me incomodando, e essa é a sua noção de que tem que lutar contra mim, só porque sou sangue do monarca das sombras. Se proteger esse lugar é sua missão, então não é um movimento idiota agir de forma hostil em relação ao meu pai, que derrotou o monarca das presas. A espada se surpreende com as palavras de Sung Surro, e o garoto continua: quero ver minha mãe e meu pai, que não posso encontrar agora por causa dos invasores de outros mundos. Contanto que eu possa alcançar esse objetivo, tenho a intenção de adquirir qualquer poder, não importa de quem. Se os Itarim começaram sua invasão, esse lugar não vai escapar do caos também. Não é verdade? Se me ajudar, posso te ajudar a proteger esse lugar. A espada se pergunta se deveria cooperar com o sangue do monarca das sombras. Surro segura a espada e diz: que tal isso? Sombras e presas formando um fronte unido. Algum tempo se passa, vemos alguns pássaros no céu e somos levados até um café. Quem estava ali era ninguém menos do que Lim Do-gyun. Ele estava dando uma entrevista para alguns repórteres que perguntavam: pode nos contar em detalhes sobre o extermínio completo do esquadrão de ataque que ocorreu na dungeon de Rank D ontem, Sr. Lim Do-gyun, o sobrevivente do incidente de ontem. Do-gyun diz que vai contar tudo. Ele falava em pensamentos, mesmo sendo um Rank E. Tenho certeza que o jeito como Surro é tratado irá melhorar se ele ganhar reconhecimento. Essa é uma boa chance para pagar a minha dívida com ele. Naquela noite, uma matéria apareceu na internet. Detalhava um incidente onde um caçador de Rank E resgatou caçadores em uma dungeon literalmente sozinho. A matéria incluía entrevistas com pessoas que testemunharam o heróico caçador de Rank E, avançando nas bestas mágicas para salvar as pessoas, assim como o depoimento das pessoas que ele salvou. De repente vemos algumas pessoas trabalhando no escritório. Um deles dizia: já não é hora de escolhermos alguns portadores. Essa era a guilda Tartaruga Negra.
a equipe de gestão 2. Um deles dizia: sim, a equipe de coleta ficou toda agitada sobre ganhar alguns reforços. Acho que precisamos recrutar alguns novos caçadores de rank E. Lee Yong-ho então pergunta: estou enviando um candidato para você, o que acha desse? E o garoto responde: um caçador de rank E que evacuou o time de mineração em uma dungeon de rank D, enquanto lutava contra bestas mágicas e carregou os feridos do esquadrão de ataque. O quê? Um caçador de rank E fez tudo isso? Lee Yong-ho então responde: se uma grande guilda como nós recrutarmos esse cara, isso não daria uma primeira página sensacional? Um herói ascendendo do rank E. Vou entrar em contato com ele agora mesmo. A história de bravura de Sung Soo-ho foi contada na internet. Agora ele está sendo observado pelas grandes guildas.